Cumprimento a todos com a paz do sumo sacerdote Jesus. Amém. Glorificado seja Deus. Nós vamos para a palavra nesse momento, meus amados irmãos, no livro de Hebreus, capítulo de número 4, versículo 14 e 15. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo, ao único Senhor, Deus poderoso. Eu te agradeço por sua palavra. Fala conosco, nosso Senhor, em nome de Jesus Cristo, sumo sacerdote eterno. Amém. Mais uma vez estamos felizes pela oportunidade que nos tem dado o nosso Criador, o nosso Senhor, que tem feito de nós uma bênção nesta terra. Estamos reunidos, acreditamos nas bondosas maravilhas de Deus, porque Ele, segundo a palavra, Ele subindo ao céu, Ele vai como sumo sacerdote eterno para nos dar a certeza que alcançaremos o perdão de Deus, porque a forma diante de Deus para adquirir perdão tem que ser pelo sacerdócio, e de hipótese alguma podemos chegar a Deus se não passarmos pelo sacerdócio. Assim também acontecia no passado, quando Moisés, subindo ao monte, recebe os mandamentos, e então escala Arão, seu irmão, para se tornar um sumo sacerdote, para que o povo pudesse apresentar-se diante dele com os animais puros, para que fossem sacrificados e então alcançasse o perdão. É o mediador entre Deus e o homem, é um sumo sacerdote. E nós sabemos que Cristo, o qual hoje nós anunciamos, o qual sempre anunciamos, Ele é o sumo sacerdote eterno que nos media entre nós e Deus. Não existe um mediador se não for identificado. Não existe nada na terra que não seja primeiro autenticado. Se você quer uma salvação em Cristo Jesus, tem que receber Ele como sumo sacerdote eterno. Glorificado seja Deus. Não fazendo isso, não tem como você ter um mediador. Ainda que você fale ter um mediador, ainda que você diga, olha, eu tenho um mediador, Jesus Cristo é o mediador, mas para Ele ser mediador, Ele tem que na sua vida tornar-se sumo sacerdote, Ele tem que na sua vida receber o sacerdócio, você tem que fazer com Ele, através do sumo sacerdócio eterno. Se não acontecer isso, meus amados irmãos, não podemos dizer, ou podemos falar, mas nada vai adiantar. Não adianta nós falarmos isso ou aquilo, isso não será autenticado diante do Pai, mas sim a palavra disse, como o escritor aos Hebreus referiu para nós, nós temos um grande sumo sacerdote que está diante de Deus e penetrou nos céus. E segundo a palavra, no livro de Hebreus capítulo 4 e no versículo de número 14, na parte B, retenhamos firmemente a nossa confissão. Você está retendo firmemente, está pegando para você firmemente essa confissão? Ah, pastor, eu nem sei que existe sumo sacerdote. Me falaram de Jesus, mas não fala do sacerdócio. Amados irmãos, como que você vai reter ou vai ter uma confissão se você nem sequer menciona, nem sequer fala, nem sequer lembra? Como pode isso acontecer, meus amados irmãos? E como podemos ter uma certeza de perdão de pecado se não passarmos pelo sacerdócio de Cristo? Como podemos encontrar o perdão e ter a certeza se o sacerdócio de Cristo é negado em nossa vida?
A palavra do Senhor disse que é preciso termos sim esse sacerdócio eterno. Ele é o sacerdócio eterno que tem compaciência, Ele compadece do seu povo, Ele compadece dos seus filhos, Ele compadece de todo aquele que o busca com sinceridade, Ele compadece das pessoas que estão aí buscando a sua presença. Mas como Ele pode, meus amados irmãos, compadecer de alguém que nem sequer reconhece Ele como sumo sacerdote? Ainda que alguém o retrate, o chame de Jesus, filho de Maria, como lá no passado alguém dizia, ou Jesus, filho de Davi, ou qualquer Jesus que seja, ainda que alguém fale isso, mas como eu posso dizer que eu tenho perdão dos pecados, se eu desconheço que Ele é um sumo sacerdote na minha vida, se eu nem tenho sequer recebido essa palavra que temos que levar em conta, meus irmãos, porque não adianta nós levarmos uma palavra bonita aqui, ou falarmos bonito para os irmãos se alegrarem, ou dizer uma palavra bonita, mas fazendo rodeio para você não ter a salvação. Mas pastor, por que tiraram o sacerdócio de Cristo no meio das pregações? Meus amados irmãos, é justamente isso, você ficar crente a vida inteira e não ter o perdão dos seus pecados. Por isso é que o diabo fez isso. O diabo não brinca em serviço. Muitas pessoas pensam que ele está lá no centro de macumba, ou rasgando o frango, levando para as encruzilhadas. As pessoas pensam que o diabo está lá fazendo as danças e as gírias que eles fazem. Amados irmãos, ali é simplesmente um ritual de tradição. Ele está aonde tem periculosidade para ele, onde pessoas realmente podem se converter, onde pessoas realmente podem ter o perdão. Ele está lá procurando fazer com que aquelas pessoas estejam seguras. Seguras como? Seguras não tendo o perdão de Deus. Ele está seguro, aquela pessoa, é isso que ele quer. Ele não está preocupado, meus amados irmãos, com aqueles que se decretam dele, com aquele que chama outro aí por aí. Ele não está preocupado com isso. Ele está preocupado com medo que alguém olhe para um lado, para o outro e diga: eu quero Jesus Cristo, o meu sumo sacerdote eterno. Ele está preocupado com esse tipo de gente. Por quê? Uma vez que a pessoa professar o sacerdócio de Cristo na sua vida, ele já sabe que aquela pessoa já foi perdoada, porque o perdão só existe através do sacerdócio de Cristo. Pastor, e sem o sacerdócio de Cristo não tem perdão, pastor? Amados irmãos, se eu ler um versículo aqui, você vai entender. No livro de Marcos, capítulo 4, e no versículo de número 12: para que, vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não se convertam e lhes sejam perdoados os seus pecados. Quando o Senhor disse essa palavra, ele era o Jesus Cristo, filho de Maria. Naquele período ele não poderia perdoar pecado. Alguém diz: pastor, mas ele perdoou o pecado do paralítico. Ele perdoou o pecado daquele paralítico que levantou contra ele, aquele paralítico que falou mal dele. Ele teria que perdoar aquela pessoa para ele ser curado. Não está falando de um pecado da vida toda. Pastor, mas não foi da vida toda. Não foi, irmãos. Da vida toda. Você quer ser perdoado da vida toda? Você vem para frente e recebe Jesus Cristo como sumo sacerdote eterno. Você tem que tomar a decisão. Não é a pessoa ir lá e perdoar você. Não é Jesus ir lá e perdoar você. Ele perdoou o pecado que ele praticou contra Jesus. Quem sabe ele ouviu falar que Jesus curava, ele cura coisa nenhuma. Ou Jesus liberta coisa nenhuma. Ou Jesus ressuscita coisa nenhuma. E daqui a pouco o homem parece paralítico. Ele levantou contra Jesus. Então, queridos irmãos, ele fala bem claro: ninguém pode ser perdoado se não reconhecer Jesus Cristo como único, suficiente, sumo sacerdote eterno. Se não fizer isso, não tem condição da pessoa encontrar o perdão. Está aqui na palavra. Quando ele disse isso, ele não tinha morrido ainda na cruz, ele ainda não era sumo sacerdote. Então ele falou isso: não pode ser perdoado, para que não convertam e sejam perdoados. Então, meus queridos irmãos, você quer o perdão?
agarra firmemente essa promessa, a promessa da redenção eterna, a promessa da salvação. Não tem, irmãos, por onde correr. Ah, mas eu creio em Jesus Cristo. Você crê em Jesus Cristo, mas não crê que Ele morreu e ressuscitou. Ah, mas eu creio. Você professa sacerdócio pela na cruz? Não, então você não crê. Não existe você não professar e crer. Não existe isso. Você mente. Te ensinaram a mentir de uma maneira terrível. Não existe duas coisas controversas. Ou você tem Jesus Cristo como sumo sacerdote para ter o perdão, ou você tem Jesus Cristo e não tem o perdão. Porque Jesus Cristo é apenas Jesus Cristo. Ele não morreu na cruz. Uma pessoa pergunta para mim: pastor, você não ficou crente sem o sacerdócio de Cristo durante 31 anos? Sim, durante 31 anos. E o que você acha daquele tempo? Aquele tempo eu estava crendo num Jesus que foi roubado do corpo dele. Porque quando eu professo Jesus Cristo apenas, eu estou crendo naquela palavra que fez lá, roubaram o corpo dele e acabou. Ele não ressuscitou, roubaram o corpo dele. Então não é um Jesus que ressuscitou, porque tem duas versões: ou eu creio em Jesus Cristo, o sumo sacerdote, que morreu, foi sepultado e ressuscitou, ou eu creio em Jesus Cristo, que teve o corpo roubado da sepultura. Tem duas versões da palavra, que as pessoas têm que estudar isso. É importante nós observarmos essa versão espiritual. Ou você acredita em Jesus Cristo, o sumo sacerdote, e tem Ele para o perdão dos pecados, e a vida eterna para sempre, crendo que Ele ressuscitou e está aí conosco como sumo sacerdote. Amém, você tem perdão. Mas se você acreditar em Jesus Cristo apenas, você está crendo em alguém que lançou, que foi pago para mentir, dizer que os discípulos roubaram seu corpo à noite, enquanto dormiam, mesmo sabendo que os guardas que estavam lá não era para dormir. Mas diz que enquanto eles dormiam, roubaram o corpo, né? Então, amados irmãos, é isso que nós estamos levando a nome de Deus. Se nós estamos levando a Escritura Sagrada como deve ser levado, eu posso dizer para vocês que vamos juntos encontrarmos um dia na cidade santa. Mas é preciso fazer o que é certo, é preciso agir de uma forma correta. Não é eu dizendo que eu terei salvação, não é eu dizendo para vocês aqui que tem um nome no livro da vida que vou ter, não é eu dizendo para vocês que vou entrar na cidade santa que vou entrar, não é eu dizendo para vocês que agora eu sou crente, sou isso e aquilo, que você, não. Eu tenho que falar e a palavra tem que confirmar na minha vida. Se a palavra não confirmar, tudo que eu disser vai virar contra, vai virar uma ficção, vai virar mentira, vai virar engano. Agora, o que você espera de alguém que prega enganando e mentindo? O que mais pode esperar dos outros? Então, meus amados irmãos, é isso que nós estamos vendo aqui. Esse sumo sacerdote Jesus, ele é glorioso, ele está pronto para nos abençoar, ele está pronto para nos agraciar, para nos dar a vitória, mas precisa cada um de nós olharmos para cima e ver que nós precisamos ter Jesus Cristo como nosso único e suficiente sumo sacerdote. Não fazendo isso, nós vamos perder o nosso tempo. Nós vamos perder o nosso tempo. O escritor aos Hebreus deixou bem claro: nós temos um sumo sacerdote eterno. Pastor, mas foi o escritor aos Hebreus que escreveu isso aí? Foi ele que escreveu, mas foi Pedro que disse para Cornélio. Cornélio tinha Jesus Cristo, ele recebeu Jesus Cristo, porque ele andava com Jesus Cristo, ele era um centurião, ele tinha essa função de andar com Jesus Cristo, não porque ele queria, mas era a função dele fazer aquilo. Ele aceitou Jesus Cristo, ele era temente a Deus, ele testemunhava de Jesus Cristo, ele orava, e as orações dele chegou ao céu, ele era crente. Mas o anjo disse: você tem que fazer algo, Cornélio, você está crendo em Jesus Cristo, que não pode ser perdoado, você tem que receber o perdão dos pecados. Vai na casa de um centurião lá, na rua direita, lá em Jope, e manda chamar Simão Pedro, ele está lá, e ele vai falar para vocês o que tem que fazer. E essa palavra foi dita, Pedro dizendo: nós quem? Tribo de filhos de Israel, nós temos o sumo sacerdócio de Cristo na nossa vida. Foi o Hebreus capítulo 4,
Deus. Pedro disse: e Cornélio ficou espantado, todo mundo ficou espantado. Então é assim, tem que receber ele como sumo sacerdote. E quando eles recebem Jesus Cristo como sumo sacerdote, vem o Espírito Santo, abençoa eles, e o perdão de Deus acontece na vida deles, porque até ali eles não eram perdoados, porque eles acreditavam em Jesus Cristo, tá? Muitas pessoas falam que eles não eram crentes. Qual é a pessoa que não é crente, que não acredita em nada e consegue pregar para 300, 400 pessoas, como Cornélio fez, mostrando a sua casa era uma casa de paz, de alegria, de amor? Ele falava do amor de Deus, falava de Jesus Cristo. Como uma pessoa não sendo crente tem tudo isso, sem o Espírito Santo? Então, meus amados irmãos, o Espírito de Deus estava sobre ele, mas no momento que ele aceitou Jesus Cristo como sumo sacerdote eterno, o Espírito Santo entrou dentro dele e daqueles que estavam presentes. É assim que funciona, irmãos, tá? Nós, como cristãos, precisamos ter a noção que uma verdade como esta não pode ficar escondida, e o mundo tem escondido isso, o sistema religioso tem escondido isso, todos têm escondido isso. Mas eu digo, tem um propósito para isso, e o propósito é você acreditar, morrer acreditando em Jesus Cristo e nunca ter o perdão de Deus. E não sendo perdoado, você nunca vai para Deus e nunca chega até Deus. A resposta é esta. Amém? Maravilhoso Deus, poderoso Senhor da glória. Aqui estou, meu Pai, agradecendo ao Senhor pelas suas bênçãos, por sua bondade, por seu amor, suas misericórdias. Continue agraciando seus filhos, meu Deus, sustentando a todos debaixo das suas mãos poderosas. Em nome de Jesus Cristo, o sumo sacerdote eterno, te peço e te agradeço, Senhor. Amém. Que o amor de Deus, a nova aliança do sumo sacerdote Jesus Cristo, as consolações do conselheiro Espírito Santo, permaneça com todos. Vamos juntos? Amém. E Todo-Poderoso continue abençoando a todos.